Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe a todos, abrindo o entendimento de todos, abrindo os olhos daqueles que têm estado cegos e não conseguem enxergar um palmo à sua frente. Que Deus venha fazer isso. E Ele faz, sabe? Deus faz. Ele fala. Ele insiste. Ele convence. Mas Ele não pode fazer uma coisa, é obrigar ninguém a ouvir a voz dele. Muitas vezes, os profetas, apóstolos, o próprio Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir. Eu sei que muita gente, que todos têm ouvidos normalmente, mas a maior parte das pessoas tem ouvidos para ouvir o que agrada ao coração. Tem ouvidos para pendurar brincos. Tem ouvidos para enfeitar, mas não para ouvir a voz de Deus. Vai fazer o quê? A salvação, o cálice da salvação está estendido na mão do próprio Senhor Jesus. Ele estende o cálice da salvação. Agora, ele não pode obrigar a pessoa a pegar o cálice da salvação. Isso é uma coisa pessoal. E quem é que pega o cálice da salvação? Por exemplo, apenas a título de exemplo, eu lembro quando eu era jovem, eu tinha as minhas ilusões, as minhas fantasias. Eu tinha os meus sonhos. Até que um dia eu tive acesso à palavra de Deus. Porque como católico, eu não tinha acesso à Bíblia, não sabia nem que existia a Bíblia. Mas depois que eu ouvi a palavra de Deus, me veio um temor muito grande com respeito à minha alma, à salvação da minha alma. Então, desde então, eu tinha um tremendo pavor só em falar a palavra inferno, porque eu tinha certeza de que se eu morresse, a minha alma iria para o inferno. Por quê? Porque eu vivia no pecado. E mesmo no pecado, eu queria sonhar, eu sonhava e queria curtir este mundo, essa vida. Mas, como jovem, você sabe, jovem não pensa no amanhã, o jovem só pensa no hoje. Como criança, a gente só presta atenção no que está presente, no que os olhos veem. Mas quando a gente vai crescendo, amadurecendo, envelhecendo, o que acontece? A gente sabe que a nossa hora está se aproximando. A hora em que a gente vai sair desse mundo, vai partir deste mundo. Isso não tenha dúvida, isso acontece com todos. Ninguém fica para semente. Então, quando falava de alma, quando eu tomei conhecimento da palavra de Deus, pronto. Aí já me tirou o sossego. Aí já me tirou a paz. Porque eu não imaginava que havia sequer o inferno. Mas eu tinha temor para com Deus.
esse temor que ele, Deus, colocou dentro de mim, já era um sintoma, já era um sinal da chamada de Deus. É isso mesmo. Se você tem temor a Deus, se você teme a Deus, eu penso, eu creio, eu acredito, Deus está chamando você. Se você não tem temor para com Deus, com as coisas de Deus, eu tenho muitos parentes, entes queridos, que não estão nem aí para o que vem no futuro. Paciência, o que eu vou fazer? A gente sabe para onde eles vão se morrerem agora. Então, o que a gente pode fazer? A gente só pode fazer o seguinte, o que nós temos feito, é falar daquilo que Deus fez em nossas vidas, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e avisá-los a respeito da eternidade. Porque cedo ou tarde, todos nós vamos partir deste mundo. Mas e a alma? A alma. É a alma. O sábio Salomão, ele diz lá em Provérbios que a gente sabe que um dia o copo vai quebrar. Um dia tudo vai acabar. Tudo. E ele fala, o corpo, que é o copo, vai se quebrar, vai se partir. O espírito, diz ele, que é a sabedoria que Deus empresta para a gente, os talentos que Deus empresta para nós, também voltam para Deus. Quer dizer, o espírito volta para Deus. O espírito que traz sabedoria, consciência, volta para Deus. Mas ele não fala da alma. E por que não fala da alma? Porque a alma, cada um tem que decidir por si próprio. Essa é eterna. Minha amiga, meu amigo, se você gosta ou não gosta, se você crê ou não crê, não importa. O que a gente crê, acredita, o que a gente pensa, quer dizer nada. O que vale é o que está escrito. O que está escrito está determinado. O que está escrito está determinado. Nem Deus pode mudar. Nem Deus pode mudar. Ele fala através do profeta Isaías. Ele diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ela vai cumprir o que ela determinou. Jesus, quando foi pressionado, atacado, tentado pelo diabo, próprio Satanás tentou Jesus, Jesus se defendeu usando apenas a palavra. Ele disse, está escrito. E o diabo sabia que o que estava escrito não tinha como mudar. Então, eu quero que você saiba, amiga e amigo, pense na sua alma, porque hoje a gente já está, obviamente, na reta final, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou louco para ir embora dessa porcaria de mundo. Sabe por quê? Porque quanto mais cedo eu for, menos riscos eu vou correr de perder esse galardão que é a minha salvação. Então, por isso não é que eu seja covarde, não, mas com respeito à salvação da alma, eu levo isso muito a sério. Porque eu temo a Deus.
eu temo a Deus. Então, quando eu estava escrevendo, meditando nas Sagradas Escrituras, quando Jesus diz lá, tendes ou tende sal em vós mesmos, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O sal é o que conserva a comida. O sal era usado nos sacrifícios, para conservar os sacrifícios, a carne que era oferecida no Velho Testamento. O sal é para conservar as coisas, a comida. Sem sal, não há como você comer uma bela macarronada, é ou não é? Com queijo, etc. Sem sal, não tem sabor à vida. Jesus disse, tende sal em vós mesmos. O que é o sal? O sal, amiga e amigo, é o Espírito Santo. Jesus veio e cumpriu a missão dele, a vontade do Pai. Deu a vida dele para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez a obra dele, fisicamente. Ele se humilhou, ele desceu a este mundo em forma de homem e esteve sujeito aos limites de um ser humano. Ele se humilhou. E o pior, ele suportou os pecados de toda a humanidade, passada, presente e futura. Ele morreu por todos. Todos podem ser salvos, todos podem ser salvos. Claro, nem todos serão salvos, porque nem todos têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, vai fazer o quê? Muitos são chamados, disse Jesus, poucos os escolhidos. Quando ele fala, tende sal em vós mesmos, ele não está pedindo, ele está mandando. Mas ele não pode mandar a gente ter sal sem que ele nos dê esse sal. Claro, ele não pode pedir uma coisa para mim que eu não possa fazer, nem para você, é ou não é? Ele estende o cálice da salvação. Todos podem participar, inclusive, no domingo que vem, nós vamos fazer uma campanha só para as pessoas que querem beber do cálice da salvação. Porque é a coisa mais importante, é a maior oferta que uma pessoa pode dar para Deus, é a sua alma. É estender a mão e aceitar de Deus o cálice da salvação. E quem rejeita o cálice da salvação, rejeita o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. E é até uma ofensa que Deus estenda o cálice da salvação para alguém e esse alguém faz pouco, vira as costas. Quer dizer, é uma ofensa. Já é um pecado mortal. Pois bem, a maioria das pessoas tem ofendido a Deus. Quando eu soube disso, imediatamente eu temi e tremi. E eu decidi tomar o cálice da salvação. E fui ridicularizado, e fui perseguido, e fui caluniado, e tenho sido. Faz mal. Eu estou um pouco me incomodando. O que eu me importo é com a minha salvação. E porque eu me importo com a minha salvação, eu também me importo com a salvação daqueles que não sabem da verdade, que se iludem com religiões, com fantasias, com futebol, com divertimentos, com os prazeres da carne.
Mas vai chegar o momento que os prazeres da carne vão acabar. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém pensa no que vai acontecer depois com respeito ao que é eterno, que é a alma. A alma é eterna. Não tem como a pessoa, eu não vou dar, eu vou ficar. A minha alma é eterna. Sua alma é eterna. Então, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, mas a alma, para onde vai essa alma? E sabe por que a pessoa tem medo da morte? Porque não sabe para onde vai a sua alma. Mas quando a pessoa teme a Deus e ouve a sua palavra e obedece, então o Espírito Santo, é óbvio, ela participa do cálice da salvação, então o próprio Espírito Santo garante para ela para onde vai a sua alma. E essa é a grandeza que Deus nos tem dado. O próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou salvo. E esse cálice da salvação nós vamos oferecer para todas as pessoas no próximo domingo. Venha tomar do cálice da salvação. Nós vamos dar para você o cálice da salvação, que representa o cálice da salvação. É um tipo, é um símbolo do cálice da salvação. Quem quiser, domingo que vem, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, mesmo nessa campanha do Espírito Santo, da chuva serôdia, da profecia de Joel, do Monte Sião, domingo que vem nós estaremos oferecendo o cálice da salvação. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer a colheita gloriosa para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja só, tende sal em vós mesmos, que é o Espírito Santo. Jesus veio e deu a vida dele para me salvar. Pronto. Subiu aos céus, ressuscitou e foi para o céu. E enviou de lá o Espírito Santo, o sal, que é o Espírito Santo, que conserva a nossa salvação. Que conserva, que mantém a nossa salvação. Sem ele, a carne apodrece. Sem ele, a alma segue o caminho da fantasia. Jesus disse assim: se a tua alma, ou melhor, se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, maneta, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno. Quem fala isso é Jesus, não sou eu, não. Não é um profeta, não, pessoal. Isso aqui não é um apóstolo, um auxiliar de Jesus, não. É o próprio Deus falando através da boca dele, de Jesus. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho, você sabe que o corpo no inferno é diferente, ele suporta todo o fogo, suporta os bichos, suporta tudo. Então o corpo que a pessoa receber, como o caso do rico, na história do rico Lázaro, o rico teve consciência dos seus irmãos, dos 5 irmãos que ele deixou aqui na terra. E ele pede para Abraão
Ó pai Abraão, não adianta mais chamá-lo de pai, porque ele não era pai dele. Pai Abraão, manda um morto ou uma pessoa ressuscitar e ir na casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para este lugar de tormento. Jesus também quem falou essas palavras. Jesus viu. Só ele poderia falar do que vem após a morte, porque ele é a ressurreição. Ele passou pela morte. Ele é a ressurreição. E ele tem autoridade para falar sobre a vida e a morte. Então, Jesus disse, o que adianta você ser perfeito e entrar no inferno e ter o seu corpo sendo importunado 24 horas por dia, por toda a eternidade, com bichos, onde o seu bicho não morre. Quer dizer, o bicho do corpo lá do inferno, que está no inferno, não morre. Então a pessoa vai ver os bichos comendo a pele, comendo o corpo dela, e ela não pode fazer nada. Não tem... vai sair bicho pela boca, pelo nariz, pelos olhos. Ela vai ver, ela vai ser atormentada por toda a eternidade, sem esperança de salvação. Não tem mais esperança. A esperança morre quando a pessoa morre. Quando a alma parte deste mundo. Onde o seu bicho não morre, além do bicho, tem o fogo que nunca se apaga. A mesma coisa com respeito ao pé. Se o teu pé te escandalizar. Quando Jesus fala de mão, pé e olho, ele está falando das coisas que nós apegamos neste mundo. Quando as pessoas se apegam às coisas desse mundo, desta vida, se apegam ao dinheiro, se apegam ao roubo, se apegam à mentira, se apegam ao sucesso, se apegam às drogas, se apegam ao mundo. Mas tudo isso passa. Tudo isso, cedo ou tarde, vai passar. E Jesus está falando, o que adianta a pessoa ter um corpo perfeito, belo, maravilhoso, e quando morre, a alma vai para um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É ele que fala aqui. Leia a Bíblia. Leia, amigo. Eu estou lendo aqui Marcos, capítulo 9, versículo 43, até 50. Está aí. Os escândalos que a pessoa passa, ou vive, ou produz neste mundo, estão condenados ao lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, ao lago de fogo e enxofre. Forte isso. Isso aqui, quando eu estava lendo, meditando, meu Deus, me veio um temor e tremor. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar sobre isso. Eu sei que as pessoas estão com problemas de saúde, problema de comer, problema disso, problema daquilo e tal. Eu sei que o Senhor mandou libertar, curar as pessoas, etc. Mas o mais importante é a alma, que é eterna. Onde diz o texto, disse Jesus, o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você pode ver isso quando Jesus fala do rico. O rico foi para o inferno, não é que todo rico vá para o inferno, mas o rico, naquele caso, o rico, ele foi para o inferno e ele lá no inferno teve sede. Para ter sede, ele tinha que ter corpo. Então, lá no inferno, ele tinha o corpo.
E Jesus está falando justamente desse corpo. Ele teve corpo. Ele viu ao longe, Deus lhe deu a visão de ver Abraão e Lázaro junto de Abraão. Ele viu, quer dizer, os olhos dele viram tanto Abraão quanto Lázaro, que tinham morrido, mas foram para o céu. Mas ele viu lá do inferno. Então, esses olhos que viram Abraão, que viram o Lázaro, vão ver os bichos comendo a sua pele, sua carne, o seu corpo, comendo e nunca se alimentando. E a pessoa nunca morrendo. Além do bicho, tem o fogo que não se apaga. Amiga, leia, confira, use a sua inteligência, só um pouquinho, não precisa muito não, só um pouquinho, use um pouquinho a sua cabeça. Porque se você não quer ver e enxergar isso agora, na eternidade não vai ter mais jeito. Não vai. Se você enxergar isso agora, enquanto está neste mundo passageiro, você pode, com certeza, decidir, tomar a decisão certa. E não ofender Jesus, virando as costas para o cálice da salvação que ele te oferece. Domingo que vem, nós estaremos nessa campanha. Você não tem que pagar nada. É como eu já falei, a maior e melhor oferta que alguém pode oferecer para Deus, Deus mesmo pede. O que é? A alma. A alma. Que Davi disse, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. E o próprio Deus lhe dá a direção. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Domingo que vem, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Não venha para buscar bênçãos deste mundo. Venha para buscar a bênção eterna, que vai permanecer por toda a eternidade. Domingo que vem, o cálice da salvação. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar escrito, conforme eu costumo deixar escrito, para quem quiser conferir, que venha assistir. Inclusive, vou deixar a referência da história do rico e Lázaro. E só Jesus podia contar aquela história. Só Jesus, porque ele viu. Ele é Deus, ele viu. E ele conta essa história. Eu vou deixar aí registrado. Deixar a referência, porque é muito grande o texto, então, às vezes, pode eles tirarem aí. Mas, de qualquer forma, nós vamos deixar o texto aí para você ler. Essas referências, tá bom? Leia a Bíblia. Qualquer que seja a sua Bíblia, católica, espírita, se é uma Bíblia séria, você vai ver essa história. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.